Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom pessoal, nesse vídeo nós vamos estudar sobre um reino africano que foi muito poderoso, um reino africano que bateu de frente com o Egito e com o Império Romano, mas que ele é muito esquecido. Então, quando estudamos sobre os reinos na África, em primeiro lugar nós estudamos sobre o Egito. Depois, se a gente faz uma pesquisa mais aprofundada, vamos encontrar ali o reino de Mali, o reino de Gana ou o reino Songhai. Mas esse reino, ele é mais esquecido ainda, e ele se chama Reino de Kush. E é sobre ele que estudaremos agora. Para compreendermos esse reino, voltaremos alguns anos atrás, na região da Núbia, atual Sudão. Nessa região já havia uma população mais ou menos por volta do ano 8000 a.C. E o reino de Kush surgiu tempos depois, por volta de 1069 a.C. O reino Kush, ele também era conhecido como Kerma, devido à cidade com o mesmo nome. E aí ele surge a partir das interações com os egípcios. Então, havia essa troca cultural e comercial entre Kerma e o Egito. E a partir disso, é possível que o surgimento do reino Kush tenha surgido devido à população conhecida como Kushita. E como foi que o reino de Kush cresceu? Devido à crise no Egito, mais precisamente no período conhecido como Novo Império do Egito, o reino de Kush começou a crescer porque não tinha mais preocupações com os ataques egípcios. A capital do reino de Kush era Napata. Nesse momento, a balança do poder favoreceu Kush, que pôde invadir o Egito e dominá-lo por um tempo. Através do rei Kashta, o reino de Kush iniciou a 25ª dinastia egípcia, e outros reis de Kush o sucederam, até a invasão assíria liderada por Assurbanipal em 666 a.C. E então a balança de poder voltou às mãos dos egípcios, anos depois, com o faraó Psamético II, quando ele invade a capital Napata, forçando a transferência da capital para Meroé. O reino de Kush teve o seu fim com a invasão dos Aksúmitas, do reino de Aksum, por volta de 330 d.C., onde a capital Meroé foi destruída, e a população começou a abandonar a capital após esse ataque. E então, no ano de 350 d.C., o reino Kush teve o seu fim decretado. Agora que entendemos aí o contexto, vamos estudar mais profundamente a respeito dessas cidades. Vamos começar pela cidade de Kerma. A cidade de Kerma tinha uma estrutura conhecida como Defufa, que era um centro religioso fortificado, construído com tijolos de barro e que alcançava uma altura de 18 metros. Havia também passagens internas e escadas que levavam a um altar no telhado plano, onde aconteciam as cerimônias. A cidade de Kerma teria florescido entre 2400 e 1500 a.C., e mesmo que com a invasão egípcia liderada pelo faraó Mentutep II, que conquistou a região, a cidade permaneceu próspera e com influência. Então, chega o fim da cidade de Kerma, que foi por volta de 1500 a.C., quando Tutmoses I atacou a cidade. E com a conquista da cidade, a capital foi transferida para a cidade de Napata. Agora vamos falar sobre a cidade de Napata. Então, quando a cidade de Kerma é invadida, é transferida a capital aí para a cidade de Napata, que também foi invadida, mas pelo faraó Tutmoses III. A construção de Napata ocorre próximo ao Monte Jebel Barkal, que é o limite do império de Tutmoses III. E lá ele também constrói um templo para o deus Amon. Então, a cidade de Napata, que viria a ser a capital do reino de Kush, começa a ganhar força conforme a crise dentro do Egito. E então, em 1069, os reis Kushitas tiveram independência. Mas isso não impossibilitou o reino de Kush comercializar com o Egito e também com outros reinos próximos. E foi graças a esse crescimento do comércio que a cidade
e o Império Kush pôde iniciar sua expansão e, posteriormente, o reino de Kush invadiria o Egito e iniciaria a 25ª dinastia egípcia. Agora falaremos da última cidade do reino de Kush, que foi a cidade de Meroé. Quando os assírios derrotam Tanutamun e o forçam a recuar para Napata, acabou a 25ª dinastia egípcia, governada pelos reis de Kush. Foi então que Psamético I, com o apoio dos próprios assírios, foi colocado no trono do Egito, dando início à 26ª dinastia. Mais tarde, Psamético I consolidou sua autoridade e conseguiu expulsar a influência assíria, fortalecendo o poder egípcio. Já no governo de seu filho, Necau II, o Egito lançou uma campanha contra Kush, talvez por medo de uma nova ameaça ou uma pura retaliação por eles terem invadido o reino egípcio. Então, Necau II invadiu a cidade de Napata. Isso forçou os reis Kushitas a transferirem sua capital para Meroé. Com a capital já estabelecida, os reis puderam governar, mas havia ainda algumas heranças culturais egípcias, por exemplo, o deus Amon, templos e rituais egípcios. Isso só muda quando o rei Arcamane I assume o trono do reino. Ele se recusa a seguir as tradições egípcias e menos ainda seguir as ordens dos sacerdotes do templo de Amon. Então ele massacra todos os sacerdotes e bane a cultura egípcia de Kush. Um forte exemplo deste banimento é a troca da escrita. Antes, Kush tinha a escrita hieróglifa, agora eles usariam a escrita meroítica. O sepultamento também começou a ser feito em Meroé e não mais em Napata, que era controlada pelos egípcios. Um outro feito realizado por Arcamane I foi permitir que mulheres governassem um reino. As chamadas rainhas-mães eram conhecidas como Candaces. Há um registro da rainha mais antiga que governou, chamada Chanakdakte, e uma rainha que lutou contra Roma na Guerra Meroítica, chamada Amanirenas. Mas o auge da cidade de Meroé estava chegando ao fim. O reino etíope de Axum estava prosperando e crescendo cada vez mais. E a cidade rica em comércio, próximo ao rio Nilo, o que ajuda na agricultura, estava sendo cobiçada. E essa cidade é a cidade de Meroé. Axum, que antes vivia de uma economia de subsistência, conseguiu prosperar por meio do comércio com outros povos, como o do Império Romano, povos do interior da África, povos da Ásia. O reino de Axum era liderado por um rei de Axum que governava os demais reis da região. A hereditariedade do trono vinha de pai para filho, e a cada novo rei de Axum havia a visão de expansão militar. Então, a invasão da vez foi a cidade de Meroé, do reino de Kush. Quando chega o ano 330 d.C., a cidade de Meroé foi invadida e saqueada pela primeira vez, permanecendo ainda de pé por mais 20 anos, quando em 350 d.C., a cidade e o reino de Kush foram destruídos pelo reino de Axum. A história do reino de Kush nos mostra como as civilizações africanas foram poderosas, complexas e influentes. E como podemos notar, uma história se complementa a outra. Então, pessoal, somente antes de finalizar o vídeo, vamos falar aqui da Livraria Gustavo, a livraria parceira do canal e do nosso perfil no Instagram. Se você está procurando livros com preços atrativos, a Livraria Gustavo é a ideal para você. Vamos deixar o link na descrição para que vocês possam entrar em contato com eles, ver o catálogo de livros, que tem mais de 100 livros no catálogo, e tire todas as suas dúvidas, ok? Então, pessoal, queremos agradecer por você assistir o nosso vídeo, pedimos que curta o vídeo e também se inscreva aqui no canal, que isso ajuda muito o canal a crescer. Obrigado pela atenção de todos vocês.